A gente segue falando sobre esse assunto. Vamos conversar agora com Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva, que é responsável por várias pesquisas no país. Renato, obrigada por falar com a gente. Uma ótima tarde para você. Olá, tudo bem, Marcelo, Leandro, Basílio em Brasília. Um prazer de novo estar aqui na CNN com vocês. Renato, dá para a gente acreditar esse movimento, essa redução da diferença entre Lula e Bolsonaro, tanto em São Paulo quanto tanto em Minas Gerais, por conta do início do pagamento dos benefícios sociais? Esse é um movimento exclusivo a esse início, né, do pagamento? Ou tem alguma outra coisa que você gostaria de ressaltar que pode ter a ver com isso também? E também uma dúvida, né? Na sua avaliação, você acha que o presidente Bolsonaro começa a tirar votos do ex-presidente Lula? Vamos lá. Há quanto tempo o governo não oferecia boas notícias para a população? O noticiário do Bolsonaro é um noticiário que cobre a realidade do país, em que a inflação crescia, a realidade do país de um não combate à pandemia e uma sensação de que o governo estava parado, de que o governo não estava dando conta da economia. No último mês e meio, o presidente Bolsonaro conseguiu oferecer à população duas grandes notícias, né? De um lado, o controle do preço da gasolina. Se aprovou uma legislação de diminuição dos impostos relacionados à gasolina, o que levou a uma redução do preço da gasolina, que era um dos calcanhares de Aquiles do governo, e mostrou uma proatividade para aprovação da PEC da emergência, como dizem alguns, ou da PEC kamikaze, como diz os opositores do governo federal. Isso mudou a sensação que a população tem com relação à perspectiva de melhora de vida. Mas de onde veio, Marcelo, esses votos aí que deram um crescimento do presidente Bolsonaro? Não saiu do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula apresenta no histórico das pesquisas algo que varia aí de 40% a 44%, que não muda muito, varia só através da margem de erro. O que a gente vê são ex-eleitores do Bolsonaro que começam a voltar a acreditar na candidatura do presidente da República, ou pelo menos a ter motivos para dizer o porquê que preferem o Bolsonaro. Num cenário aí também de antecipação cada vez maior do segundo turno, o que acaba por enterrar de vez a perspectiva de terceira via. Renato, agora o Leandro Magalhães aqui de Brasília, quem fala. Boa tarde para o senhor antes de tudo. A pergunta que eu faço é a seguinte: a campanha ainda não começou na teoria, né? Ou seja, o programa de governo já foi colocado no TSE, digamos assim, já foi registrado no TSE, mas não foi divulgado ainda porque não começou a campanha. Esse aumento, essa diferença nas pesquisas, o aumento no percentual, por exemplo, para o Jair Bolsonaro em Minas Gerais, isso reflete o que você disse agora, a questão de conhecimento da população sobre as ações do governo de agora, porque não há ainda programa de governo, nenhum candidato está divulgando mais ou menos o que quer mesmo, né? Há uma movimentação nas redes sociais. Você acredita que as pessoas estão se informando não só pelos veículos, mas também pelas redes sociais também? Não, eu acho que elas estão se... As redes sociais são importantes, mas são importantes fundamentalmente, Leandro, para o eleitor que já escolheu o seu voto, né? Para o eleitor mais engajado. O que a gente vê é que quanto menos engajado é o eleitor, quanto mais ele se aproxima do eleitor médio, maior o papel que o jornalismo profissional tem em informar o eleitor. Quanto mais o eleitor é engajado politicamente, mais as redes sociais têm um papel. E aí, nas redes sociais, tem um papel do algoritmo, né, que estimula com que ele receba informações que, em geral, ele concorda, que ele curte e que ele compartilha. Eu não acredito, de fato, que para esse eleitor médio, esse eleitor indeciso, esse eleitor que será o fiel da balança nesse processo eleitoral, as redes sociais terão um papel maior do que a mídia tradicional tem, do que a cobertura, como dizia Basília, a cobertura igualitária que os veículos de comunicação darão a todas as candidaturas vai desempenhar.
Nesse sentido, o fato dos dois líderes da pesquisa relutarem em participar de debates eleitorais é algo muito ruim. É ruim para possibilitar a população saber mais profundamente sobre a plataforma de cada candidato, mas principalmente colocar em confronto duas histórias de país. Essa eleição em que o presidente da República concorre com o ex-presidente da República, e é muito importante que os dois debatam o futuro do país. Até porque, Renato, nós estamos aqui também para poder dizer o que é fake news e o que não é fake news. Esse filtro não existe nas redes sociais, né? Isso é importante ressaltar. Marcela? Isso é fundamental. Não, a gente vai chamar para a nossa conversa Basília Rodrigues agora, Renato. Oi, Renato, Basília, tudo bem? querido, um prazer estar aqui contigo. Prazer estar contigo novamente. Obrigada por mais uma entrevista para a gente poder esclarecer esses números, ter uma ideia do que nos espera, né? Faltam só 50 dias para o primeiro turno das eleições. Olha, o sábado começou com um tipo de batalha das lives. A gente teve tanto o presidente Jair Bolsonaro, que é acostumado com essa arena virtual em uma transmissão de vídeo, sendo entrevistado por meio do YouTube, e também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o convite de André Janones, que é o seu mais novo apoiador na campanha, também para falar sobre assuntos diversos. Então, estes são os primeiros movimentos pós-pesquisas, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, mostrarem um estreitamento da distância entre Lula e Bolsonaro. Então, acendeu um alerta aí de ambos os lados. Tanto quem não acredita tanto em pesquisa saiu comemorando, quanto aqueles que estão na dianteira dos votos, né, ainda são os prediletos pela intenção de votos das pessoas, viram que tem que ter cautela, que cada dia é um dia. Eu queria que você falasse sobre o uso da internet nesta campanha. Faltam, então, 50 dias para a gente ter o primeiro turno. Ambos os lados estão tentando melhorar a sua forma de se comunicar com a população. Vai começar a campanha eleitoral no dia 16 de agosto, que aí não vai ser só presidente versus candidatos, vão ser dois candidatos, né? A gente colocando aí os prediletos nestas pesquisas eleitorais. Como você acredita que deverá ser o uso das redes sociais, da internet, faltando tão pouco tempo para o grande momento, né? Olha, Basília, o presidente da República sempre jogou no território da internet, porque na internet ele não tem a chance de ter contraponto, né? Então é possível falar a versão independente dela corresponder à verdade factual ou não. A entrada de André Janones na candidatura do Lula tem dois efeitos diretos e imediatos para a campanha. O primeiro é que ele é de Minas Gerais. Ele tinha 2% das intenções de votos, muito concentrado no estado de Minas Gerais, e a gente sabe que, historicamente, quem ganhou em Minas ganhou no Brasil. Né, a eleição eleitoral, mesmo quando o candidato era Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, ex-senador, atual deputado federal por Minas, que perdeu no seu próprio estado para Dilma Rousseff. Então esse é um papel importante que o Janones tem. Mas o segundo é que ele é muito forte nas redes sociais. E das redes sociais, não aquela que os jornalistas leem, como o Twitter, né? Ele dialoga muito bem no Facebook, no Instagram, no YouTube, que são redes sociais com uma capacidade de engajamento maior. Então não é formação de opinião, como o Twitter, mas de um engajamento efetivo maior para esse eleitorado médio. O presidente Lula passou a contar também nessa semana com um apoio um pouco mais explícito do que o anteriormente dado da Anitta. A Anitta talvez seja um dos brasileiros com maior presença nas redes sociais, para um eleitorado jovem que muitas vezes era um eleitorado indeciso, e ela começou uma estratégia clara aí de abrir o espaço das suas redes para uma participação do presidente Lula. Ela soltou vídeos fazendo convites para o Lula participar de podcasts, e esses vídeos começaram a viralizar na internet. Então a disputa nas redes também será uma disputa muito grande. A questão principal é se será uma disputa baseada em ideias para o Brasil ou na difusão de fake news. Renato, bom, no último dia 11, né, a gente acompanhou a leitura das cartas, né, da Fiesp e da Faculdade de Direito da USP a favor da democracia, que uniu vários setores
da sociedade civil e mostrando uma pluralidade, né, de vozes a favor da democracia. Foi um movimento que não foi partidário, foi a favor da democracia, mas vem logo depois daquele evento, das constantes e dos constantes ataques do presidente Jair Bolsonaro a urnas eletrônicas e também ao sistema eleitoral. Como que o senhor avaliou esse momento, né, e o que ele pode significar, o que ele pode impactar na candidatura do presidente Bolsonaro? Esse movimento vem depois de uma série de iniciativas do presidente da República que se assemelham a que o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, presidente derrotado dos Estados Unidos, fez, que na prática fala que o sistema eleitoral só funciona se ele for eleito, né? Então não se trata, vamos dizer aqui, do questionamento das urnas eletrônicas. É o questionamento das urnas eletrônicas caso o presidente da República perca a eleição. É mais ou menos o efeito que a Basília acabou de nos dizer sobre as pesquisas eleitorais. As pesquisas só são falsas quando o presidente está atrás. Quando o presidente diminui a distância para o atual presidente Lula, as pesquisas funcionam. Então, esse movimento que foi feito a favor da democracia, em primeiro lugar, muda o eixo da polarização. Deixa de ser uma polarização do presidente Lula contra o presidente Bolsonaro e passa a ser uma polarização do campo que defende a democracia, o direito ao voto e a confiança das urnas eletrônicas contra as pessoas que questionam a democracia, que questionam o processo eleitoral. O segundo papel é institucional. Qual é o papel institucional? Uma série de componentes importantes que formam o PIB nacional, o Produto Interno Bruto Nacional. Nós tivemos aí grandes empresários, nós tivemos a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, se comprometendo com a democracia. Do ponto de vista de voto, isso representa muito pouco. Do ponto de vista de impedir algum questionamento ao resultado das urnas, isso tem um papel muito grande. Eles mostrando, a fala do presidente da Fiesp em algumas entrevistas, falando que nada é melhor para o livre mercado, que nada é melhor para o capitalismo no limite do que viver numa democracia, dá uma sinalização clara que caso o presidente da República queira de fato questionar o movimento das urnas, ele vai enfrentar uma forte oposição daqueles que controlam o dinheiro do país. E isso, na prática, Marcela, faz com que também a comunidade internacional seja ainda mais crítica a qualquer processo de ruptura democrática que se tente fazer no nosso país. Renato, uma pergunta apenas, eu vou voltar à questão das redes sociais, porque, ao meu ver, chama muita atenção, não só nessas eleições de agora, mas nas anteriores, as recentes, porque, não sei se você vai concordar comigo, no passado, lá atrás, não havia um canal direto dos políticos, dos candidatos com o eleitor. As pessoas acompanhavam o debate, acompanhavam o guia eleitoral e a propaganda partidária. Era fato, era o canal que existia, que ainda existe, é lógico, hoje, mas era o único canal. O que acontece hoje? Hoje, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, ele, ao longo desse tempo, de 2018 para cá, até um pouco antes, ele conseguiu criar um canal direto com o eleitor, com o eleitorado dele. Diferente do ex-presidente Lula, que hoje não tem uma força grande nas redes sociais como o presidente Jair Bolsonaro tem. Tanto que as lives do presidente Jair Bolsonaro nas quintas-feiras, isso alimenta ainda mais esse discurso direto com o eleitor. Na sua avaliação, você acha que isso tem peso grande, ou seja, esse contato direto com o eleitor, uma forma de fazer política totalmente diferente de 2003, por exemplo? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos lembrar o perfil do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi deputado por uma série de mandatos. A lógica de eleição de deputados é uma lógica que a gente fala de segmento de mercado, né? Os candidatos no proporcional preferem consolidar um voto específico do que falar para todos, do que falar para a maioria. O presidente da República levou isso a uma outra dimensão, porque ele não só fala claramente só para o seu eleitor, consolidando esse eleitor, como ele também governa só para esses eleitores e não para a totalidade da
população brasileira, sem absolutamente nenhum juízo de valor sobre isso. Foi uma opção política de governo governar e proteger os seus. Então, as redes sociais têm um fator de mobilização muito grande, Marcelo. Então, mesmo o presidente da República tendo minoria da aprovação da população brasileira, é bem provável que ele tenha uma capacidade de mobilização e de engajamento desse eleitor muito maior do que a do presidente Lula. Em outras palavras, ele tem uma capacidade, por exemplo, de levar mais gente para a rua, o que causa uma falsa impressão de que a maioria da sociedade concorda com o posicionamento do presidente da República. E isso, num processo de questionamento das urnas eletrônicas, tende a mostrar que ele tem uma maioria que, de fato, não tem. É esse o principal papel das redes sociais do presidente da República, que, além de tudo, tenta isolar os seus eleitores da mídia tradicional, do jornalismo profissional. Porque não é que ele usa para engajar os seus eleitores. Ele usa essas redes sociais também para desqualificar as instituições, inclusive a imprensa profissional, para que a única verdade que valha é a verdade que ele propaga nas suas redes. Brasília. Renato, obrigada, Marcela. Falando agora há pouco com um aliado da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse que o pagamento dos auxílios, tanto o Auxílio Brasil chegando em R$600, quanto esses vouchers caminhoneiro, que já está aí na conta das pessoas, e o voucher taxista, que vem na semana que vem, podem ser lidos como um míssil, um torpedo que o governo, as estratégias governistas conseguiram lançar no país e atingir a campanha de Lula, faltando muito pouco para as eleições, 50 dias para o que a gente vai realmente viver no 2 de outubro. Você acha que na semana que vem, com a divulgação das novas pesquisas, dá para acreditar em um cenário de inversão de posições, em que Bolsonaro iria para frente nas pesquisas? Em algum momento, levando em consideração o ritmo das pesquisas, o ritmo dos anúncios, da demonstração de campanha dos presidenciáveis, os mais bem colocados nas pesquisas, é possível acreditar numa inversão de posição do primeiro para o segundo colocado? Excelente pergunta. Eu costumo dizer que quem sabe o que vai acontecer está mal informado, porque a política está muito dinâmica nesse processo. O presidente Bolsonaro vem de um mês muito bom, com notícias positivas, mas um mês que, na prática, fez com que ele recuperasse parte do eleitorado após mudar as regras do jogo e, na véspera da eleição, conseguir reduzir impostos e manter, fazer uma distribuição de perto de 40 bilhões de reais que vão entrar no bolso do eleitor até o final do ano. Independente de um julgamento sobre a necessidade ou não de se ter um auxílio emergencial, é necessário se falar que um projeto de emenda constitucional mudou a regra do jogo eleitoral na véspera da eleição e, obviamente, isso tem um efeito direto no eleitor. Eu não acredito que nós teremos aí um cenário de inversão. Talvez algumas pesquisas telefônicas, não as presenciais, mas as pesquisas telefônicas que tendem a aproximar o voto do eleitor mais engajado com total resvale aí quase no empate técnico, mas sem a inversão das posições, cenário que deve se manter até o início da propaganda eleitoral política e do aumento da cobertura jornalística, onde o candidato oposicionista, o ex-presidente Lula, passará a ter condições de falar diretamente para um contingente maior da população brasileira e questionar, por exemplo, por que o governo só quis ter o auxílio emergencial até o final do ano. O fato que existe é que dificilmente alguém que já vota no presidente Lula e recebe o auxílio emergencial, por exemplo, o Auxílio Brasil, por exemplo, Brasília, acredita que se o Lula fosse o atual presidente, o auxílio seria num valor menor, ou que se o Lula for voltar à presidência da República, ele irá acabar com o auxílio. Isso não é algo fácil de se acreditar, o que mostra também uma certa consolidação aí do presidente da República no seu eleitorado. Não será fácil para o presidente Bolsonaro tirar votos diretos do ex-presidente Lula. O que ele está fazendo, por enquanto, é recuperar uma parcela de votos e que talvez não seja suficiente para ele conseguir virar o jogo eleitoral.
Muito bom, a gente conversou com o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Sempre muito bom tê-lo aqui na nossa programação. Até uma próxima, ótima tarde, Renato. Até uma próxima, Marcela, Basília, Leandro. E eu queria convidar todos os telespectadores da CNN para entrar no site da CNN e ver as novas atualizações do agregador Locomotiva CNN, inclusive com resultados por estado. Não perca a chance de entrar no agregador da CNN Locomotiva no site da CNN. Até a próxima. Muito bom. É isso aí. Valeu, obrigada. Obrigada.